estamos de volta e hoje a gente finaliza então as memórias de Sherlock Holmes, que é uma coletânea, né, de contos que foi publicada em 1894. Ai, que alívio! Nossa, eu tô tentando gravar esse vídeo tem um tempo e essa obra não para nunca. Mas enfim, e como assim, já é uma coisa recorrente que eu faço aqui em contos, eu deixo as histórias bem resumidas, bem enxutas mesmo, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de spoiler, e se tratando de investigações criminais e assassinatos e tudo mais, acaba que qualquer informaçãozinha pode estragar, né, a experiência. Então vamos lá. O primeiro dos contos, né, da sequência aqui que eu tô lendo é Os Senhores de Reigate. Obviamente que eu tô inventando a pronúncia desse nome porque eu não sei. Mas assim, o Watson, ele tem reparado ultimamente um desgaste mental muito grande no Sherlock Holmes, devido, né, aos casos que ele já estava trabalhando. E o Sherlock, ele tem, assim, uma intensidade muito grande, né? Quando ele encontra um caso que realmente pega a atenção dele, ele se entrega 100%. Então, o Watson reparou esse desgaste, inclusive um desgaste mental, que estava refletindo na saúde física dele, né? E aí ele sugeriu fazer um passeio, assim, né, no campo, uma mini férias, para ele dar uma anuviada. Só que, claro e óbvio que os problemas seguem o Sherlock Holmes, né, da mesma forma que segue a Miss Marple, o Poirot da Agatha Christie. Quando eles estavam lá nessa propriedade e o amigo lá do Watson, ele acabou comentando que aconteceu um roubo numa propriedade ali perto, assim, em circunstâncias super estranhas. E coincidentemente, no dia seguinte, uma outra propriedade foi assaltada e dessa vez eles encontraram o dono lá da casa, um dos funcionários, na verdade, da casa, assassinado. E assim, a princípio, né, até o responsável lá pelo caso da polícia, ele falou que era, infelizmente, uma consequência do roubo. Só que quando Sherlock Holmes viu que eles roubaram coisas extremamente aleatórias da casa, tipo assim, um fio de barbante, um pedaço de papel, sei lá, uma tampa de caneta, sabe? Eles roubaram umas coisas muito nada a ver. E aí no corpo, né, na mão assim do morto lá, tinha um pedaço de papel com uns escritos lá rasgado. O Sherlock Holmes virou e falou assim, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Né? Isso não foi uma simples consequência de um roubo, isso aqui foi um assassinato. Sim, não tem outra coisa, morreu mesmo. Mas enfim, então aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento, né, da história, o Sherlock investigando mesmo, de uma maneira bem inteligente até, porque ele usa assim, alguns recursos ali bem bacanas que ele inclusive acaba enganando o Watson. Segundo conto é o conto do Aleijado. Nesse caso, eu achei ele muito, assim, muito interessante, porque a gente tem então o Coronel James Barclay. Ele tem um histórico, assim, um tanto quanto, como se diz, dentro de casa ele é uma coisa e fora de casa ele é outra, sabe? Ele tem um comportamento meio errôneo, assim. E ele, uma tarde, ele chegou em casa, a esposa dele estava na sala de estar, e aí eles começaram a conversar. Depois de um tempo, os empregados repararam que eles já estavam lá há bastante tempo e eles tinham escutado vozes elevadas, como se fosse uma discussão. E eles repararam que já estava há bastante tempo lá e que estava um silêncio agora e ninguém falava nada e tal. Até que um dos funcionários conseguiu entrar nesse cômodo, né, na sala de estar, e ele encontrou o coronel morto com um ferimento bizarro assim na cabeça, e a Nancy, né, a esposa dele, estava desmaiada no sofá. Só que o curioso desse caso é o seguinte, a porta da sala de estar, ela estava trancada por dentro e as janelas assim todas fechadas, ou seja, só tinham duas pessoas naquele cômodo e uma delas morreu. Então, assim, só que a Nancy, ela ficou num estado, não sei se de choque, alguma coisa assim, que ela desmaiou e ela demorou muito
pra voltar. E aí o major, né, o responsável pelo caso, ele chamou o Sherlock Holmes porque ele falou assim: só confirma pra mim que foi isso mesmo que aconteceu, porque assim que a Nancy acordar, eu vou ter que prender ela, né, porque só ela que estava ali, né, e aí o cara morreu com um ferimento na cabeça por trás, né, assim, é muito óbvio. Só que não, né, o Sherlock Holmes, ele vai de fato investigar, ele vai entrar em contato ali com os funcionários da casa, né, com os empregados. Ele vai inclusive entrar em contato com uma das amigas da Nancy que passou o dia, assim, o começo do dia com ela. E a história vai desenrolar aí. Terceiro conto desse volume aqui é O Paciente Interno. Este caso eu achei bem, assim, esses últimos casos, na verdade, eu acho que foram 6 que eu li agora, eles já têm, assim, uma característica muito específica de Sherlock Holmes, sabe? Enquanto que nos primeiros, né, no primeiro romance, nos primeiros contos, parece que existe uma adaptação ainda do autor em que ele ia fazer com Sherlock, sabe? E nesses últimos contos, assim, já tá bem certo a ideia que ele queria seguir com o personagem e também com o Watson. E aí, nesse terceiro conto, né, que é o Paciente Interno, a gente tem então o Dr. Percy. Ele entra em contato com o Sherlock Holmes porque algumas coisas muito esquisitas têm acontecido ali na casa dele. Ele vai contar um pouquinho da história dele e como que ele chegou nessa casa. Ele divide a casa com o Sr. Blessington. E esse Sr. Blessington, ele é um senhor mais de idade, ele é, assim, extremamente nervoso. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual ele quis morar com o doutor, porque esse Dr. Percy, ele é especialista em doenças nervosas. Então, seria, tipo assim, uma forma de você ter um médico particular. E aí, o médico, ele montou essa clínicazinha dele ali na casa e ele se deparou com um caso de catalepsia, que é uma doença, assim, dos nervos muito específica e ela é muito rara. Então ele falou assim, nossa, essa é a oportunidade de eu avançar na carreira e de estudar e tal. E ele começou a atender essa pessoa, esse é um senhor já. E aí, assim, ele atendeu o cara ali, aí ele teve que sair um momento do cômodo e na hora que ele voltou, o senhorzinho doente já não estava mais lá. E aí foi uma consulta muito estranha, e aí aconteceu um roubo perto da propriedade deles. E esse Sr. Blessington, ele ficou extremamente abalado com aquilo, com esse roubo que nem foi perto, assim, sabe, dele, não tinha nada a ver com ele e tal, mas ele ficou extremamente abalado. E o médico, ele começou a achar muito estranho e tal, até que o senhorzinho doente retornou e pediu desculpas, né, por ter saído repentinamente e tudo mais. E ok, ele atendeu, fez a consulta, tá, acabou. Aí no dia seguinte, o médico lá, ele descobre o corpo do Sr. Blessington no quarto dele e é um aparente suicídio. Sherlock Holmes, né, vai entrar aí na história pra falar que não é suicídio não, e, né, enfim. Quarto caso é o intérprete grego. Neste caso, eu fiquei muito feliz, porque é a primeira vez que a gente vai ter a presença do Mycroft. E, assim, eu amo ele, amo. Eu acho que ele tinha que, assim, estar desde o primeiro caso, entendeu? Pra quem não conhece, o Mycroft é o irmão mais velho do Sherlock Holmes, e as capacidades intelectuais, as capacidades mentais do Mycroft são muito mais apuradas do que a do Sherlock Holmes, acreditem ou não. O Watson obviamente que ele nem sabia que o Holmes tinha um irmão, e muito menos ele acreditou que o Mycroft seria mais capaz, né, de raciocínio, assim, do que o Sherlock, porque pro Watson o Sherlock já era o máximo, né? E o diálogo dos dois é uma coisa assim até que eu achei que merecia um romance só pros dois, né? Pra gente ter um diálogo mais longo entre eles. Mas esse conto, assim, é muito bacana mesmo. E é sobre o intérprete grego, né? É um cara que ele é super sabido, assim, das línguas, principalmente da grega, né? Ele é grego. E ele, então, assim, é meio que referência nas traduções ali. Aí, uma bela noite, o cara bate lá na porta da casa dele
e fala, olha, eu tô precisando de um tradutor urgente e tal, nananã. Aí ele, não tem problema não. Só que assim que ele entra no cabriolé, ele percebe que as janelas estão todas tampadas, ele não tem acesso a nada, e assim, tipo, ele tá achando muito estranho. E aí o cara que chamou ele pra traduzir, fala assim, olha, se você tentar fugir, eu vou te matar. Se você contar alguma coisa disso pra alguém, eu vou te matar. E começou a fazer várias ameaças, o cara ficou extremamente assustado. E quando de fato ele chegou naquela residência, que ele não sabia onde era, nem pra onde que foi, nada, ele viu que a pessoa que precisava, né, da tradução ali, estava, assim, numa condição precaríssima, extremamente magro, pálido, sabe, cheio de machucado e tal. E ele falou assim, eu entrei numa roubada, né? E aí esse tradutor, ele é vizinho do Mycroft. Aí ele pediu ajuda, né, pro Mycroft, só que aí o Mycroft, ele é um cara, tipo, super preguiçoso. Sabe aquelas pessoas que são gênios, assim, e são preguiçosas? Pois é, o Mycroft é assim. Então ele passou o caso pro Sherlock Holmes, falou assim aqui, ó, você que gosta dos esquemas aí, resolve esse caso aqui e depois a gente vai bater um papo. E é só isso que eu posso contar do caso. O quinto caso é o Tratado Naval. E aí, esse quinto caso e o sexto, pra mim, foram os melhores contos, assim, extremamente desenvolvidos, assim, muito bem estruturados. E é aquilo que eu mencionei antes, né? Assim, tem uma... Você consegue ver que é o Sherlock Holmes, assim, no seu... como fala? No seu prime, sabe? Assim, você vê que ele tá no alto mesmo da carreira dele. A história, então, do Tratado Naval é o seguinte. Um colega de escola, assim, do Watson, né, que ele já não via há anos, entrou em contato com ele e, devido ao cargo que ele assume no governo, ele tem acesso a documentos extremamente importantes e delicados, documentos que não é qualquer pessoa que pode ver. E aí, assim, ele entrou em contato com o Watson, porque ele sabia, né, da relação dele com o Sherlock, e pediu uma ajuda, assim, porque ele já estava desesperado. Inclusive, ele teve um colapso nervoso, ele ficou, se eu não me engano, uns 3 meses, que ele não conseguia, tipo assim, em extrema alucinação, ele não conseguia conversar com as pessoas, ele extremamente preocupado, porque ele conseguiu perder o documento, que era, assim, divisor de águas, entendeu? O tio desse cara, ele confiou nele esses documentos para ele fazer uma cópia. E a sala dele, assim, a grande questão do caso é o seguinte: o escritório dele, né, a salinha dele, só tem uma entrada, é uma janelinha muito pequenininha e uma porta, só tem isso. E não tem, tipo assim, lugares para se esconder. E aí, saindo dessa sala, tem inclusive um mapazinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Saindo do escritório, só tem tipo um caminho, sabe? Um caminho de ida e um caminho de volta. Não tem como alguma pessoa... Não tinha, né? Assim, ter tempo, porque o Sherlock descobriu. Mas não tinha condição, sabe? De uma pessoa entrar ali e roubar os planos sem que o cara tivesse percebido. É que eu achei. Tá vendo? O escritório... É esse aqui, né? O escritório do moço tá aqui, então só tem essa passagem aqui, entendeu? Não tem como uma pessoa passar aqui e o cara não vê, entendeu? Só tem uma forma de entrar ali. E aí acabou que os documentos foram roubados, e ele tava, assim, achando que ou ele ia morrer por causa dos documentos, né? Da pessoa descobrir o conteúdo, ou o tio dele ia matar ele porque ele perdeu os documentos, né? E aí o Sherlock, então, ele acha o caso até um tanto quanto extraordinário, justamente por causa dessas questões, né? Como que a pessoa conseguiu entrar naquele escritório, roubar os documentos, sair sem ser visto por ninguém. Ninguém viu, nem o guardinha que estava lá na rua viu a pessoa, né? Muito bacana o caso. O último caso, ele já tem um nome bem sugestivo, que é o problema final. E assim, pra quem conhece a história do Sherlock Holmes, não é um spoiler isso, porém é importante ressaltar que nesse período, dizem que o Sir Arthur Conan Doyle, né, o autor,
ele já estava de saco cheio de escrever as histórias do Sherlock Holmes. E como grandes autores com grandes personagens, uma das soluções que eles encontram é matando o personagem principal, né? Para que não tenha continuação e que nenhuma outra pessoa assuma esse personagem. Então, sim, meu povo, a gente vai ter então a morte do Sherlock Holmes. Inclusive por isso que chama o problema final. E para quem conhece também, né, a história, vai saber que a morte dele se deu pelo encontro com o professor Moriarty, que é o arqui-inimigo da vida do Sherlock Holmes. O professor Moriarty, ele é uma pessoa assim de capacidade altíssima, pessoa super inteligente, muito bom com os números, então ele consegue, as poucas pessoas, né, na verdade eu acho que a única pessoa que equipara com o Sherlock Holmes. E ele, o professor Moriarty, ele é responsável por uma série de crimes, só que ele é muito inteligente e ninguém consegue associar os crimes a ele. Apenas o Sherlock Holmes que consegue enxergar toda essa jogada do professor. E aí eles começam então uma batalha mais... É puramente o bem versus o mal. O Sherlock Holmes ele acha que é uma missão... A missão da vida dele é parar o professor Moriarty, porque ele já causou muito mal à sociedade. Então ele resolve tomar as decisões com as próprias mãos, sabe? Inclusive chega um momento ali em que ele pede ajuda pro Watson, mas ele já sabe que vai dar problema pra ele. E aí, assim, é uma narrativa até bem sentimental, é bem emocionante, porque a gente percebe que o Watson, ele realmente sentiu, sabe, a perda do amigo e de certa forma ele se considera responsável pela morte dele, porque ele não estava, né, no momento exato. E é assim, se de fato o autor, né, o Conan Doyle, tivesse terminado ali a história do Sherlock Holmes, ia ter terminado de uma forma coerente, de uma forma redonda, de forma que ele podia descansar em paz, entendeu? Ele não deixou nenhuma ponta solta, ele apresentou o caso pra gente, esclareceu tudo e fim. E isso, as memórias de Sherlock Holmes, elas foram publicadas em 1894 e tal. E assim, eu acredito que o pessoal tenha sentido muito essa perda desse personagem e tenham pedido, né, pro Conan Doyle voltar com ele. Tanto que, em 1902, apenas em 1902, que ele publica o romance O Cão dos Baskerville, que é o romance, né, desse volume aqui. E aí eu vou ler, não sei quanto que eu trago ele aqui pra vocês, mas a gente sabe que o Sherlock Holmes está vivo, porque no volume 3 dessa edição, a gente tem então uma coletânea de contos que é A Volta de Sherlock Holmes. E ele foi publicado em 1905. Mas então é isso. A gente acabou as memórias de Sherlock Holmes. Eu não sei quando que eu vou trazer o próximo romance, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.